assim fazemos por isso. Queria neste momento, então, conhecer se há entre nós visitantes. Você que nos visita pela primeira ou segunda ou terceira vez, por favor, queira ficar em pé para receber um abraço desta igreja e também um livro Bom Dia Amigo 2015, um livro de meditação diária. Vejo, é uma família inteira que está ali. Uma família, sejam muito bem-vindos, que Deus os abençoe ricamente e leve com vocês o nosso abraço fraterno. Mais alguém? Não, estão todos do lado de cá. Que maravilha. Podem sentar, que Deus os abençoe. Este, então, como diz, é um tempo de celebração, um tempo em que adoramos aquele que criou e proporcionou todas as coisas. E por isso nós mesmos estamos felizes, porque temos um Salvador maravilhoso. Celebremos a Jesus em pé com este cântico que é muito bonito, como todos os cantos que celebramos e que entoamos a Jesus. Salvador maravilhoso, Deus que tomou meu lugar, Cordeiro entregue ao Calvário, morto pra nos salvar, morto pra nos salvar. Consolador, conselheiro, Deus que me vem abraçar na noite escura da alma, tu vens comigo andar, tu vens comigo andar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois desta graça que sara, só tu nos podes dar, só tu nos podes dar. Pai poderoso e infinito, Deus que não cansa de amar, em meio às nossas fraquezas, nós vamos te buscar, nós vamos te buscar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois desta graça que sara, só tu nos podes dar, só tu nos podes dar. Por isso nós te adoramos, por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois dessa graça que sara, só tu nos podes dar, só tu nos podes dar. Tu és meu rei, eu te amo. Tu és meu rei,
és meu rei, e eu te adoro. Diante de ti estou, e tudo que sou entrego a ti, meu rei. Tudo que já sonhei, a ti eu dou. Tu tens meu coração, eu te amo, Jesus, eu te amo, Jesus, eu te amo, Jesus, eu te amo, Jesus, meu rei. Este culto pretende falar um pouco dos escritos paulinos, compreendidos eles todos no primeiro século da era cristã. Sem dúvida, meus irmãos, se tem um instrumento que Deus usou para constituir a nossa teologia, os nossos procedimentos, dele tirar a moral cristã, a ética cristã, essa pessoa foi Paulo. Paulo marca toda a cristandade em todos os tempos. E Paulo hoje, se podemos falar em como defender o cristianismo, não podemos de forma nenhuma deixar de ler os escritos paulinos. Paulo era aquele homem que tinha os seus rompantes, mas tinha um coração dócil. Ninguém jamais entendeu do amor expresso em Jesus, como Paulo escreve em Coríntios 13. O amor de Deus é algo fantástico, na minha expressão, espetacular, porque nada se compara a este amor. E é Paulo quem nos revela isso. Você vai agora ter o prazer e cultuar a Deus, entendendo mais um pouco dessa jornada paulina, compreendida no primeiro século, desse servo de Deus que amou, que sofreu e que carregou em seu corpo as marcas do Evangelho do Salvador, com o nosso irmão Michel. Michel, fique aqui à vontade, que Deus abençoe. Eu tenho a tarefa de tentar falar aqui em 10 minutos. É isso mesmo? 5 no máximo. Fazer uma introdução aqui às cartas de Paulo. Vamos lá. Para a gente entender, depois, para a gente ganhar tempo, eu vou pedir para você dar uma lidinha, não agora, que o pastor Israel colocou aqui, cartas de Paulo, está aí no seu boletim, mas não lê agora não, para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Tá bom? Para a gente entender as cartas de Paulo, a gente precisa fazer a seguinte pergunta: por que Paulo ele começa a escrever de uma forma tão apaixonante para um monte de pessoas de lugares diferentes? Então, a primeira dica é entender que a conversão, ela sempre gera efeito. Não tem muita saída. Se você tem um encontro com Cristo, consequentemente você vai querer pronunciar, vai querer anunciar isso que você experimentou para outras pessoas. É isso que Paulo faz. Paulo ele perseguia cristãos, ele matava aqueles que se diziam seguidores de Cristo, mas até que um dia o próprio Cristo se manifestou a Paulo, e Paulo ele não consegue não anunciar isso que ele viveu.
Paulo tinha uma paixão dentro dele. O cristianismo, ele é uma paixão. Quando nós encontramos Cristo, nós não conseguimos não anunciar isso. Seja no trabalho, seja em qualquer lugar, nas redes sociais, Cristo é uma consequência natural. Você encontra Cristo e você tem que anunciar isso. E Paulo não conseguia não anunciar. E Paulo, você vai perceber nas cartas dele que ele tinha uma sede muito forte. Não só uma paixão, mas uma sede. Era como se isso fosse a única coisa que ele falasse o tempo todo, de Cristo. Paulo, ele demonstra muito isso. Para cada carta de Paulo tinha um propósito e um foco diferente. E ele ia dando instrução para os líderes de determinada igreja e ia passando de acordo com o foco. Um outro ponto importante, né, nas cartas de Paulo é o ponto da perseguição. A igreja sofria muita perseguição naquela época. Sofre hoje, mas naquela época os sofrimentos, as perseguições. E é interessante porque nós temos liberdade de falar do Evangelho, nós temos liberdade de fazer pelo Evangelho, nós temos liberdade de anunciar isso, e a começar por mim, nós não nos importamos com isso. E enquanto a gente olhava para Paulo e para as cartas dele, a gente conseguia perceber que ele estava obstinado pelo Evangelho, mas parece que nós nos portamos de uma forma diferente, nós não aproveitamos essas oportunidades. Então, só recapitulando, a gente vai entender as cartas de Paulo se a gente entender que cada carta tinha um propósito específico para problemas específicos, que essas escritas, na verdade, eram os efeitos da conversão de Paulo. Para cada carta havia um propósito e um foco diferente. Paulo instruía essas igrejas e os respectivos líderes, e Paulo, mesmo sendo perseguido e sofrendo bastante, ele não desanimava. O exemplo disso é lá na carta aos Filipenses. Paulo, quando ele escreve aos Filipenses, ele está preso, e ainda assim ele incentiva a todos ali ele fala: alegrai-vos no Senhor. Ainda que, mesmo preso, mesmo perseguido, Paulo ele incentivava que a gente se alegrasse no Senhor. Eu queria falar de Romanos bem rapidinho, porque, pelo menos na minha opinião, é a carta mais complexa que Paulo escreveu, porque seria uma espécie de resumo de teologia cristã. Então, por exemplo, temas como salvação, predestinação, soberania divina, depravação humana, pecado, lei, conflitos entre judeus e não judeus estão lá em Romanos. Então, assim, pelo menos para mim foi a carta mais complicada, porque envolve uma série de temas divergentes entre si. A dica, sem querer fazer a propaganda já fazendo, se você não tem, o pastor Israel escreveu um livro, Pastoreados por Paulo. Então lá vem explicando direitinho sobre Romanos e tira um pouco esse medo da carta. Vamos lá. Coríntios, Paulo escreveu 2 cartas. Só para a gente não perder tempo, entre os temas interessantes que estão na carta de Coríntios: casamento, sobre questão de divórcio, eu posso me divorciar, não posso, eu posso me casar de novo, os dons espirituais, idolatria, ceia do Senhor, ressurreição. A igreja de Coríntios, por exemplo, deu muita dor de cabeça a Paulo, porque as pessoas eram carnais, os coríntios eram carnais, tinham problema com depravação, com corrupção, eram muito influenciados também pelo meio deles. Então, é interessante quando você for pegar uma carta, você se inteirar do contexto daquela época e tentar entender por que Paulo escreveu aquilo para aquela época. Então, Coríntios, por exemplo, foi uma igreja que deu muita dor de cabeça nesse sentido para Paulo. Os Gálatas, se você quiser saber de um tema que é bem importante, que é lei e graça, você vai lá em Gálatas, que vem explicando. Porque os judeus que eram convertidos, eles queriam se justificar na lei. E Paulo estava dizendo para eles que Cristo era suficiente para a justificação. Eles achavam que eles teriam que
ter um determinado comportamento, agir de uma determinada forma, por exemplo, a circuncisão, para que fossem salvos e para que Deus gostasse deles. Mas Paulo falava, não, Cristo levou o pecado de vocês na cruz. Não há nada que vocês possam fazer para serem justificados. Cristo justificou vocês. E é interessante, o pastor já coloca no livro dele, como que as cartas de Paulo são ao mesmo tempo temporais e atemporais. Porque nós somos assim também, né? Nós queremos nos justificar, mas Cristo já nos justificou. Esse é um ponto interessante em Gálatas. Fala da marca de Cristo, quando Paulo aponta para a igreja, ele tenta convencer a igreja do apostolado dele, e fala também do tema de Paulo ser morto e ressurreto com Cristo. Eu vou falar só de Efésios, só para a gente correr e fechar. A igreja de Éfeso, ela passou um problema com a adoração da deusa Diana. Então Paulo tinha a preocupação de levar a adoração para o verdadeiro Deus, que é o Senhor dos Exércitos, nosso Deus. Então Paulo faz uma analogia também do casamento do homem e da mulher e da relação que a gente tem com Deus. Ele faz uma analogia. Ele fala da igreja, do papel em relação ao reino de Deus. Porque nós estamos aqui, qual é a nossa função? Será que eu sou um canal de Deus? Eu sou um canal de quê? Eu sou usado para quê? Então Paulo trata a função, o papel da igreja. No 6, ele fala da armadura de Deus, então ele trata das questões do mundo espiritual que envolviam a adoração da deusa Diana naquela época. A dica é sempre o seguinte, entender que Paulo escreveu essas cartas porque ele não conseguia não escrever. O amor de Deus, ele nos constrange. Esse é o ponto principal. Paulo se converteu. A conversão sempre gera resultado. Tanto voltando para Gálatas, quando fala do fruto do Espírito, Paulo está querendo dizer o seguinte, olha, aquele que se encontrou com Cristo, ele tem a determinada característica. Ele tem paz, ele é bondoso, ele tem domínio próprio. É isso que Paulo estava tentando explicar lá em Gálatas. Voltando para cá rapidamente. Ele fala do mundo espiritual, da armadura de Deus. E aqui só para a gente passar, muito rápido. Filipenses, Paulo ele tem muita alegria com o pessoal de lá. Porque quando Paulo mais precisou, o pessoal de Filipenses ajudou ele financeiramente, o acolheu. Então, o pano de fundo é esse. Em Colossenses, Paulo já trata da questão de um falso ensino, que seria uma mistura de filosofia com judaísmo. Então, Paulo ele escreve a carta também com esse pano de fundo, ele fala sobre a simplicidade do evangelho. Em Tessalonicenses, ele escreveu 2 cartas, Paulo já se mostra mais feliz e mais aliviado, porque apesar da igreja ter passado por muita perseguição e sofrimento, eles estavam firmes. Outros temas importantes é o retorno de Cristo e a divindade de Cristo. Antepenúltimo Timóteo, ele escreve 2 cartas. Então uma coisa que fica muito latente ali é a amizade que Paulo tem com Timóteo, uma amizade muito bonita. E a preocupação de Paulo para que Timóteo não desanimasse, tendo em vista os sofrimentos da época, aquilo que eu falei no início, da questão dos sofrimentos e da perseguição. Em Tito, um ponto que eu achei interessante colocar aqui é o aprendizado da graça. A graça nos ensina. O que é a graça? A graça é o constrangimento. Não há que se falar em graça sem constrangimento. Você não merece, você agiu de uma forma errada, você tomou uma atitude completamente suja, imunda, e ainda assim Deus vai, te abençoa e te ama. A graça sempre constrange. Então, lá em Tito fala sobre isso. E por fim, em Filemão, que salvo engano, é uma página, né? É muito curtinho, vale a pena. A questão de Onésimo, que era um escravo de Filemão. E como é que Paulo ele vai tratar uma questão de escravidão, né? Então Paulo ele foi acusado de ter incentivado a escravidão, mas não foi isso que aconteceu. O escravo de Filemão, que é Onésimo, ele foge. E aí no meio do caminho, ele fugindo, ele encontra Paulo e pede ajuda para Paulo. E agora, eu fugi, Filemão está me procurando. É isso, né?
corrija se estiver errado. Filemão está me procurando. Assim, eu fugi. Vocês já viram aquele 12 anos de escravidão? Alguém já viu? Os escravos fugiam, né? Então, Filemão, Onésimo, foi embora. Né? Falou, não, vou fugir. Mas só que ele encontra Paulo e aí pede conselho, e Paulo orienta ele a voltar. Então, alguns acusam Paulo de não ter feito nada pela escravidão. E, na verdade, não é essa. Paulo coloca uma carta para Filemão, para Onésimo, perdão, e fala assim, entrega para o teu senhor, e diz assim, na carta dizia mais ou menos assim, trate Onésimo, que era escravo de Filemão, como um irmão. Então, na verdade, Paulo encarou sim a questão da escravidão, porque é muito fácil falar de escravidão agora, né? A gente vai lá para a faculdade, fala um monte de besteira, a gente fica debatendo lá, mas naquela época falar de escravidão é um negócio muito complicado, como é complicado você falar de outras questões dos dias de hoje. Bom, fechando, não sei se ficou claro, porque era muita coisa para falar, e pelo menos para mim, Paulo era um cara muito... um cara esquisito mesmo, porque ele consegue mesclar simplicidade com coisas complexas. Então, é um negócio... Mas, assim, se eu pudesse resumir, o que assusta em Paulo é a sede e a fome que ele tem por Cristo. Eu não tenho e passo longe de ter. E isso é uma vergonha. Isso deve me incentivar a rever os meus conceitos em relação ao Evangelho. Quando você encontra com Cristo, quando você tem um encontro com Deus, a sua vida é completamente transformada e não há como você não divulgar isso. É impossível você não divulgar a Cristo. Então isso leva a entender uma coisa: se eu não estou divulgando, talvez eu não tenha tido encontro com Cristo. Ou se eu tive encontro com Cristo, talvez eu esfriei e ficou por isso mesmo. Esse é o ponto importante que a gente tem que repensar lendo as cartas de Paulo. Você vai encontrar lições assim extraordinárias. Então, uma dica de quem já foi fã de Paulo, e não sou tanto hoje, desculpa a sinceridade, mas leia Paulo tentando extrair as lições, menos as doutrinas, menos essas discussões inócuas, e mais o que ele tem a nos ensinar em vida com Deus. Isso é espetacular, e lá no livro do Israel já vem falando sobre isso. Ok? Muito obrigado. Obrigado, Michel. Deus abençoe. Sim, todos os escritos de Paulo, como o Novo Testamento, irmãos, um fio condutor é a graça de Deus. Se Paulo se esforçou, e se esforçou muito, se tornando inclusive um mártir, foi para revelar ao mundo e à sua geração, e posterior, e chegar até nós, é de que todos nós somos alcançados pela graça de Deus. Não há mérito em nós, não é pelo nosso esforço, nem pela nossa inteligência, nem pelo nosso dinheiro, mas tão somente pela maravilhosa graça de Jesus. Celebremos esse Deus maravilhoso em pé, irmãos.
nós oraremos neste tempo de oração na fidelidade. Agora, irmãos, vamos passar para o primeiro momento de leitura da Bíblia. Romanos, capítulo 1. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca de seu filho, que, como homem, era descendente de Davi, e que, mediante o Espírito de Santidade, foi declarado Filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Antes de tudo, sou grato a meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Deus, a quem sirvo de todo o coração, pregando o Evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como sempre me lembro de vocês em minhas orações. E peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Anseio vê-los, a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual, para fortalecê-los, isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, estou disposto a pregar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça, pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificam como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixões uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam.
Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Então, cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais. São insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam das coisas merecem a morte, eles não somente continuam a praticá-los, mas também aprovam aqueles que as praticam. Passamos agora a 1 Coríntios 13. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como sino que ressoa ou como prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Gálatas 2. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão também operou eficazmente em mim para com os gentios, e quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios, quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo os da circuncisão.
E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: se, sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Efésios 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graças a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza de sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas. O deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Filipenses 2.
a humildade cristã. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente de seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação que vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, que eu orgulharei de não ter ocorrido, nem me esforçado inutilmente. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado porque serviu comigo no trabalho do Evangelho como um filho ao lado de seu pai. Portanto, é ele quem espero enviar, tão logo me certifique da minha situação, confiando no Senhor que em breve também poderei ir. Contudo, penso que será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades, pois ele tem saudade de todos vocês e está angustiado, porque ficaram sabendo que ele esteve doente. De fato, ficou doente e quase morreu, mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, logo o enviarei, para que, quando o virem novamente, fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. E peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria e honrem homens como este, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não me podiam dar. Meus irmãos, nesses textos lidos, muitas coisas podemos aprender, mas principalmente dizer que Paulo escreve e consegue transmitir nos seus escritos que há um Deus que controla esse mundo, que há um Deus que constrói a história desse mundo, que há um Deus que se importa pessoalmente com cada um de nós, e de que, acima de tudo, esse Deus criou o mundo e entregou este mundo a Jesus Cristo, a quem devemos sempre honrar. E Jesus se manifesta pelo amor de Deus através da graça, que Paulo escreve tão maravilhosamente bem. Todos somos alcançados
pela graça de Deus. Não há mérito em nós, não há esforço em nós capaz de demover isso. Alcançados pela graça, como diz o irmão Michel aqui há pouco, nós somos convidados por Deus a participar do seu reino, a participar da vida da igreja. E Paulo descreve isso em Efésios, escreve isso em Filipenses. Todo cristão é convidado por Jesus Cristo a se somar a este que é um exército celestial de Deus. Meus irmãos, esse é um tempo agora de gratidão e de fidelidade. Antes de passarmos para a fidelidade, onde vamos entregar os nossos dízimos e ofertas, gratos a Deus por tudo que Ele tem nos dado, eu queria saber se você está desejoso de, como muitos dessa igreja, de outras igrejas e do mundo, porque nós somos hoje, prestamos culto a Deus e muitos irmãos também prestam esse culto a Deus através da internet em vários continentes do mundo, e eles acessam este manual através da internet também. Mas se você deseja receber este folheto, que é o nosso guia de leitura da 11ª leitura, jornada de leitura da Bíblia, eu quero que você levante sua mão, que você vai recebê-lo agora. Você vai receber, levante sua mão e continue com ela levantada, que você vai receber este guia. Só abaixe, por favor, depois que você o receber. Se você quiser levar alguns para distribuir para familiares, para distribuir para amigos, fique à vontade e você poderá pegar lá embaixo. Não vai faltar guia de leitura da 11ª jornada para ninguém. Todos terão. Se acabar na igreja, a igreja tem o compromisso de mandar fazer novas edições. Tem uma irmã aqui na frente. Então, irmãos, agora ao som de uma música instrumental, você vai poder trazer aqui os seus dízimos e ofertas, depositando no altar do Senhor, agradecendo por tudo que Deus tem feito na sua vida. Nós somos aqueles que depositamos no altar de Deus porque já recebemos. Nós não fazemos chantagem com Deus. Vou dar para receber depois. Não. Nós já celebramos a Deus porque já recebemos. E porque cremos. E temos a convicção de que tudo que temos e tudo que somos pertence a Jesus Cristo, o Senhor da graça. Façamos isso com alegria no coração. Ensina ao menino o caminho que deve andar, que ele jamais se esquecerá. Não é isso, Marcos? É isso, né? Perfeito. Meus irmãos, esse é um tempo que também queremos que você manifeste a Deus a sua gratidão. Então o pastor Alcenir virá aqui à frente e vai orar, agradecendo dízimos e ofertas. E também, se você tem um motivo especial para agradecer a Deus pelo que aconteceu em 2014, pelo que já aconteceu em 2015, muitas pessoas já estão felizes porque algumas coisas maravilhosas já têm acontecido em 2015. Fique em pé
nesse tempo de dedicação e de gratidão que faremos agora a Deus. Pai amado, nós queremos te agradecer pelas tuas bênçãos em nossas vidas, te agradecer pela tua fidelidade, ó Deus, te agradecer por esse dia, Deus, que temos vivido aqui na tua casa, de leitura da Bíblia, de busca em te conhecer mais. Ó Deus, muito obrigado por tudo o que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado pelos dízimos que aqui foram ofertados. Ó Deus, nós só temos a te agradecer, porque a cada dia, né, e a cada ano que se passa em nossas vidas, nós constatamos e reafirmamos o teu compromisso, ó Deus, de nos abençoar, as tuas bênçãos, a tua fidelidade em nossas vidas. Por isso nós te agradecemos do fundo do nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos estão gostando do culto? Culto diferente, mas muito gostoso. Existia um rei em Israel que fez o povo ficar mais de 12 horas em pé lendo a Bíblia, irmãos. E dizem que foi um culto espetacular. Quem sabe um dia a gente faça a mesma coisa, mas não precisa ficar preocupado não. Não vamos fazer todos ficarem em pé 12 horas lendo. Mas passemos agora à leitura da segunda parte, que já está previamente selecionado. Os irmãos saberão o que será lido agora, de acordo com o que está também no programa. Vamos à leitura então. Colossenses 3:13. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contraída. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Jesus. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, porque, como se ainda pertencessem a Ele, vocês se submetem às regras: não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. 1 Tessalonicenses 4, de 1 a 10. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. E, na verdade, estáis praticando isso.
mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. 1 Timóteo 1, de 12 a 17. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. 2 Timóteo 3, a partir do verso 10. A recomendação de Paulo a Timóteo. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei, mas de todas estas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, Timóteo, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Nesses textos lidos, irmãos, fácil compreender e aprender de que a vida do cristão precisa ser uma vida completa. E eu gosto quando Paulo diz que enfrentou prisões, e ele em outro texto diz que traz no seu corpo as marcas de Jesus Cristo, o que nos faz crer que Paulo não é um super-homem, como muitos pensam, que não foi privado de coisas, mas que teve muitas aflições, enfrentou muitas dificuldades, mas ele diz que isso tudo, ele é mais do que vencedor. Uma vida cristã, uma vida completa, com coisas boas, não boas, mas sempre sabedor de que é regido e cuidado pela graça de Deus. Graça de Deus, infinito amor. É o que nós celebraremos agora, cantando este canto, e eu vou pedir que você fique em pé de novo, para que juntos celebremos ao Deus da graça. Meu Salvador.
Começamos às 7 horas lendo o Pentateuco e em nossa mensagem procuramos mostrar a partir de Levítico 19, 9 a 18, que nos diz que devemos amar a cada um o seu próximo como a si mesmo, que o amor nasce no coração, mas acontece na prática. No culto das 9 horas, nós lemos a história de Salomão, em que o autor, em 1 Reis 11:4, diz que, ao final de sua vida, o coração de Salomão já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, e foi reprovado por Deus. Para que cada um de nós reflita sobre como vai o seu presente e que cuidados tem tomado em relação ao seu futuro, para que também ao final de sua vida possa ter uma vida aprovada por Deus. No culto das 11 horas, nós meditamos sobre as perguntas que nós podemos derivar do Salmo 143, com as suas profundas afirmativas como esta: estendo as minhas mãos para ti, ó Senhor, como a terra árida, terra seca, tenho sede de ti, que foi a ênfase que Michel deu aqui ao falar de Paulo como esse, que tinha sede de Cristo, sede de Deus. Eu perguntei então pela manhã, de que é que nós temos sede? De quem é que nós temos sede? No culto das 14 horas, nós lemos a grande mensagem desta parábola, podemos chamar assim, do Vale dos Ossos Secos, para afirmar então que não importa que nos estejamos sentindo como os próprios ossos secos, Deus sopra em nós o hálito da vida. Podemos ter um reavivamento emocional, um reavivamento espiritual, se disso nós precisamos pela graça, tão somente pela graça de Deus, porque esqueleto não faz nada. Mas a graça infunde de novo no esqueleto o hálito da vida. Assim, lemos nessa história em Ezequiel 37. No culto das 16 horas, nós meditamos em Marcos 2, 1 a 12, que conta a história de um paralítico que foi colocado através de um buraco no teto, bem aos pés de Jesus, e então ele curou. E as pessoas começaram a fazer teologia a respeito do assunto, em vez de aplaudirem que aquele paralítico agora ia andar. Jesus disse então que ele levantasse, tomasse a sua cama e andasse, indicando então que o seu sofrimento era de ordem física, não espiritual, como às vezes queremos espiritualizar todas as coisas. No culto, agora então, das 18 horas, eu quero ler só um versículo, Romanos 11, 24. E no culto das 20 horas, também só lerei um versículo, que é Apocalipse 1, 3. Agora então, Romanos 11, 24. E quero dizer que esse texto me fala duas coisas ao coração, uma que eu não vou considerar agora, que é o mistério do lugar do povo de Israel no plano de Deus. Penso que esse versículo liquida essa questão. Mas o que eu quero sublinhar é outra dimensão. Romanos 11, 24. Afinal de contas, se você, referindo-se aqui ao povo de Israel, foi cortado de uma oliveira brava por natureza e de maneira antinatural foi enxertado numa oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os ramos naturais em sua própria oliveira? Primeiramente, disso não vou me ocupar, o texto nos mostra então como Deus considera o povo de Israel, que era a oliveira natural, mas que foi arrancada. Mas Deus plantou ou implantou uma outra oliveira, a graça. E eu quero então me deter nesse aspecto. Agora, não mais ao povo de Israel, mas a mim e a você. Você foi cortado de uma oliveira brava por natureza. E de maneira antinatural, isto é, sobrenatural, completamente espiritual,
você foi enxertado numa oliveira cultivada. Quanto mais serão enxertados os ramos naturais em sua própria oliveira. A graça de Deus, sobre a qual lemos, sobre a qual cantamos, é contra a nossa natureza. Eu só gostaria que você pensasse nisso. Qual é a nossa natureza? Por exemplo, se alguém me ofende, eu revido. Afinal de contas, a justiça tem que ser feita. Isso é a natureza. Mas a graça enxertada em nós diz: caminhe mais 1 ou 2 quilômetros. Continue caminhando com essa pessoa que não vale nada, que não merece nada. Tal qual a gente não vale e não merece nada. Porque foi enxertada em nós a graça e podemos caminhar não pela lei, mas pela graça enxertada em nós. A natureza diz o seguinte: olha, você tem um desejo, realize-o. Havia uma música um pouco antiga, do tempo do Michel Menino, que dizia: não se reprima. Você lembra, Michel, do seu tempo? Dos Menudos? Você era menininho, né? Pequenininho, mas você lembra nos álbuns, né? Não se reprima. Isso diz a natureza. Você tem vontade de fazer alguma coisa? Não se reprima. Há alguns, inclusive, que dizem que se reprimir faz mal. Tem que liberar, tem que soltar. Isso é a natureza. Mas a graça foi enxertada em nós para nós controlarmos os nossos desejos, quando eles são pecaminosos. Quando eles são puros e espirituais, devemos dar vazão, extrapolá-los. Mas quando eles são pecaminosos, devemos retê-los, conservá-los, lutar contra eles. Por isso eu digo que esta é a verdadeira batalha espiritual. É aquela que se trava dentro do nosso coração. A nossa natureza, perdoe-me a redundância, natural. E a graça, perdoe-me o adjetivo, espiritual. O natural e o espiritual se contrapondo. A natureza e a graça se contrapondo. E essa luta se trava dentro do meu coração, dentro do seu coração. Mas nós venceremos esta batalha. Não por nossas forças, mas pelo poder de Deus em nós. Efésios nos diz que esse poder opera em nós. E quando o apóstolo Paulo usa a palavra poder, é a palavra dínamos, cuja boa tradução seria usina de energia. Essa usina está atuando em nós, produzindo energia, luz, vida. É a graça em nós. Nós podemos confiar, reconhecendo que uma batalha existindo, natureza e graça dentro de nós, que pelo poder do Espírito Santo, nós venceremos essa batalha. É triste que muitas vezes nós desistimos, entregamos os pontos a um vício, a um instinto, a um desejo, a um trator da opinião pública. Essa semana, Hélio Schwartzman, que não é cristão, pelo contrário, é ateu, ele escreveu
uma frase muito interessante na Folha de São Paulo, da qual ele é colunista, página 2, que é a seguinte: os dois poderes mais terríveis que existem são o poder do Estado e o segundo é o poder da opinião pública. Eu diria que é mais fácil, pelo menos internamente, resistir ao poder do Estado e ser preso até, porque é mais claro esse poder, do que resistir ao poder da opinião pública, que passa a nos dizer, como eu repeti ao longo do ano passado, que o vício é virtude. É isso que diz a opinião pública. E é muito difícil resistir. É mais fácil desistir de que a graça de Deus é aquela que deve ser a que nos conduza. A palavra de Deus deve ser aquela que nos pastoreia, não a opinião pública, por exemplo. Se você está em meio a uma batalha dentro de você, em que a sua natureza está feroz, acuando a graça de Deus dentro de você, resista em nome de Jesus. A graça vai vencer pelo poder de Jesus. É o que eu espero para mim, é o que eu espero para você, porque em mim e em você foi enxertada a graça. Vamos ler agora então, meus irmãos, mais uma porção do Salmo 119. Quantos salmos tem no livro dos Salmos? Hein? Não estou ouvindo. 100? Então vejamos. Porque alguns tiveram no culto anterior, né? Formalmente 150. Mas se nós considerarmos cada perícope, cada conjunto que aparece no Salmo 119, nós vamos a mais. Eu quero dar a tarefa de, no intervalo, contar em quantos subsalmos, eu já contei, mas vou dar a tarefa para você, se divide o Salmo 119. Então você soma e extrai um do próprio Salmo 119. Você vai ver quantos salmos nós temos só no livro dos Salmos, fora os que estão em Samuel. Deuteronômio, Crônicas, Isaías, onde também nós temos salmos. Isso é uma tarefa para nós refletirmos. Eu quero convidar aqui, para essa leitura, pastor Marcos, mais uma vez, algumas pessoas que não leram hoje, estiveram aqui nesse culto, ou algum anterior, mas que não leu ainda, aqui na frente ou ali, que então se levante 3, 4, 5, 10 pessoas com a NVI que tem aí no banco as mãos e venham aqui muito rapidamente para a leitura que nós faremos então agora do Salmo 119, do 121 até o 143. Tenho vivido com justiça e retidão. Não me abandones nas mãos dos meus opressores. Garante o bem-estar do teu servo. Não permitas que os arrogantes me oprimam. Os meus olhos desfalecem à espera da tua salvação e da promessa da tua justiça. Trata o teu servo conforme teu amor leal e ensina-me os teus decretos. Sou teu servo, dá-me discernimento para compreender os teus testemunhos. Já é tempo de agires, Senhor, pois a tua lei está sendo desrespeitada. Eu amo os teus mandamentos, mais do que o ouro puro. Por isso considero justos teus preceitos e odeio todo o caminho de falsidade. Os teus testemunhos são maravilhosos, por isso lhes obedeço. A exposição das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. Abra a boca e suspiro, ansiando por teus mandamentos. Volta-te para mim e tem misericórdia de mim, como sempre fazes aos que amam o teu nome.
Dirige os meus passos conforme a tua palavra. Não permitas que nenhum pecado me domine. Resgata-me da opressão dos homens, para que eu obedeça aos teus preceitos. Faze o teu rosto resplandecer sobre o teu servo e ensina-me os teus decretos. Rios de lágrimas correm nos meus olhos, porque a tua lei não é obedecida. Justo és, Senhor, e retos são os teus juízos. Ordenaste os teus testemunhos com justiça, dignos são de inteira confiança. O meu zelo me consome, pois os meus adversários se esquecem das tuas palavras. A tua promessa foi plenamente comprovada e por isso o teu servo a ama. Sou pequeno e desprezado, mas não esqueço os teus preceitos. A tua justiça é eterna e a tua lei é a verdade. Tribulação e angústia me atingiram, mas os teus mandamentos são o meu prazer. Justos são os teus testemunhos para sempre. Dá-me entendimento para que eu viva. Eu clamo de todo o coração, responde-me, Senhor, obedecerei os teus testemunhos. Clamo a ti, salva-me, e obedecerei aos teus estatutos. Antes do amanhecer me levanto e suplico o teu socorro. Na tua palavra coloquei minha esperança. Fico acordado nas vigílias da noite, para meditar nas tuas promessas. Ouve a minha voz pelo teu amor leal. Faze-me viver, Senhor, conforme as tuas ordenanças. Os meus perseguidores aproximam-se com más intenções, mas estão distantes da tua lei. Tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. Há muito aprendi dos teus testemunhos e tu estabeleceste para sempre. Nós podemos assim alcançar a penúltima perícope desta noite de todo o Salmo 119. Agradeço aos irmãos aqui pela participação. Vamos colocar em pé agora, vamos cantar esta música Tua Palavra, que foi composta aqui por membros de nossa igreja como um convite a que reflitamos. A letra se encontra no culto das 7 horas da manhã. É só voltar então aí o seu programa de culto para a página 5 e lá no pé da página 5 tem lá esta música Tua Palavra, que vamos cantar acompanhando a banda Querigma. Alguns irmãos já estiveram em outros cultos, já aprenderam também essa canção e vão nos ajudar a entoá-la. E assim nós terminamos este culto e daqui a pouco estaremos juntos outra vez. Se alguém não pegou ainda o seu guia, alguém não tem o guia, logo após sair você pode pegar o seu guia, certo? De leitura da Bíblia. Mais ainda, se você quer receber todo dia sugestões, fazer perguntas da sua leitura, você pode se inscrever comigo pelo WhatsApp, tem o número do próprio boletim, e eu então vou escrever você, vou mandar mensagens para vocês e criar oportunidades, um canal de comunicação entre os leitores da Bíblia. Vem, Senhor, nos abençoar neste dia, com a tua palavra em nossos corações, que ela nos conforte e console, nos desafie, nos incomode. Vem, Senhor, nos abençoar neste dia, com a tua palavra em nossos corações, que ela nos conforte e console, nos desafie, nos incomode, para que ela nos molde e sempre dirija as nossas ações. Sabemos que ela não volta vazia, que ela nos
nos molde e sempre dirija as nossas ações. Sabemos que ela não volta vazia, que ela nos deixa da plena alegria. Vem, Senhor, nos abençoar neste dia com a tua palavra em nossos corações, que ela nos conforte e console, nos desafie, nos incomode. Vem, Senhor, nos abençoar neste dia. Sobre todos que participam deste culto aqui conosco, aqueles que também estão em Teixeira de Freitas, Londrina, São Paulo, o amor de Deus que nos constrange a falar deste amor, como ouvimos aqui agora, que a graça de Deus que enxerta nos nossos corações um novo jeito de ser, e que o Espírito Santo que nos concede a vitória em nossa batalha espiritual, com todos sejam agora e para todos sempre, todos digam